Fala galera, beleza? Canal BetGreen. Hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo bem interessante, né? Sobre um mercado que muita gente tem dúvida, né? Tanto o pessoal que está iniciando no mundo das apostas agora, até mesmo com quem já aposta aí, mas infelizmente nunca pesquisou ou nunca teve um vídeo explicando sobre esse mercado que é o famoso handicap asiático. Hoje vou estar explicando aqui da melhor maneira possível para vocês como que funciona esse mercado, tá galera? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível e vou estar trazendo aí o handicap de futebol e de basquete, né? Só que só pela explicação do futebol já vai dar para vocês entender mais ou menos como funciona, mas eu vou trazer também na íntegra aqui o handicap do basquete também para vocês terem uma noção, né? Já que eu tenho postado aí palpite de futebol e de basquete, né? Então vou estar trazendo esses dois handicap asiáticos aí para vocês entenderem de melhor maneira possível, tá? Antes de mais nada, eu já peço a ajuda de vocês aí, para quem não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa um like no vídeo que é muito importante, tá galera? Esse like aí ajuda muito o vídeo a chegar a outras pessoas do YouTube, né? Então se você puder aí, deixa um like no vídeo que é muito importante aí, e também vai estar sendo uma forma de gratidão aí pelo vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? E vamos ao que interessa, né? O primeiro jogo que eu peguei aqui, galera, é um jogo que acontece hoje, né? Dia 27 de janeiro de 2022. Peguei o jogo aqui entre Colômbia e Peru para dar essa explicação aqui para vocês como funciona o handicap asiático. Vou tentar ser breve, mas bem explicativo para vocês, tá? Para o vídeo não ficar longo, mas também para o vídeo não ficar aí faltando informações, tá? Primeiramente, você vai aí na casa de aposta que você utiliza, né? Seja Bet365, Estrela Bet, qualquer que seja a casa de aposta, e tenta procurar por essa opção aqui, ó, handicap asiático, mais opções. Ou opções alternativas. Você tenta procurar por isso daí, porque tem casas de aposta que não tem um handicap asiático, apesar que hoje em dia a maioria das casas de aposta tem, né? Mas tem algumas que tem um handicap europeu que é diferente. Então, como a gente vai estar falando a explicação aqui do handicap asiático, eu não vou entrar muito em detalhe aí sobre o handicap europeu, mas sendo bem assim breve, o handicap europeu, por exemplo, você não tem a opção de anular a aposta, né? Porque eu vou estar explicando aqui para vocês, vocês vão entender melhor. E o handicap asiático ele tem essa opção de anular aposto, que dá uma segurança extra. Então vamos ao que interessa, né? A gente pegou aqui o jogo entre Colômbia e Peru, deixa eu dar mais um zoom aqui só para melhorar para vocês aí, né? Para todo mundo conseguir ver. Esse jogo aqui entre Colômbia e Peru acontece hoje, né? Como eu falei, e a gente vai começar aqui pela parte da Colômbia, né? Eu vou estar pulando essas opções aqui, ó, 0.0, mais 0.5, vou pular elas e depois eu explico no final aí como que funciona mais ou menos, mas a princípio a gente vai estar falando aqui dessa opção, né, mais 0.5, 0.0, menos 0.5, só essas linhas aqui simples, porque isso daqui é como se fosse duas apostas dentro de uma aposta só, então é um troço meio complexo, né, mas eu vou explicar para vocês também como que funciona, e também vou estar deixando uma tabela aí para vocês, que é muito interessante, né, vou deixar o link de download dessa tabela, né, para você estar acessando, essa tabela aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar o zoom primeiro, né, essa tabela aqui, ó, essa tabela que eu vou deixar aí para vocês, no final aí e na descrição do vídeo, né? Eu vou estar deixando aí para vocês estar fazendo o download dessa tabela aí que também explica muito. Então isso aqui vai ser um complemento, né? Vai ser tipo uma explicação final sobre tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Então sem perder tempo, vamos ao que interessa, galera, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos falar aqui do jogo da Colômbia, né? Primeiro o handicap que a gente vai estar pegando aqui é um handicap favorável, né? Favorável significa o quê? Que a gente vai estar favorecendo uma equipe com esse handicap. A gente vai pegar aqui o mais 0.5 handicap asiático, pagando 1,13 para a Colômbia, né? Mais 0.5 a favor da Colômbia. Isso aqui significa o quê, galera? Esse mais 0.5 é a mesma coisa que a dupla hipótese, né? Que é aquele famoso time A ou empate. No caso aqui seria Colômbia ou empate. Esse mais 0.5 é a mesma coisa que a dupla hipótese. Então aqui, teoricamente, se a gente botar aqui mais 0.5 a favor da Colômbia, a gente está colocando aqui dupla hipótese para a Colômbia, né? A Colômbia pode vencer ou empatar que dá green. Se ela perder, a gente perde o nosso investimento, né? Então, supondo aqui que a gente botou R$10, a gente vai ter um retorno aqui no caso, vai ter um retorno aqui de um pouco mais de R$1. Então se a gente botar, por exemplo, vamos pegar aqui mais 0. No caso aqui 1,13, vamos pegar aqui uma banca de R$100. A gente botou R$100 aqui, nessa odd de 1,13, a gente vai ter um retorno de R$13 numa banca de R$100.
É pouco, mas é bem seguro, né? E, teoricamente, assim, às vezes ajuda aí pra gente botar no bilhete e tudo mais. Mas voltando aqui, então mais 0.5 é a mesma coisa que duplo hipótese, né? Então a gente botou mais 0.5 aqui pra Colômbia, significa que a gente ganha se a Colômbia vencer qualquer placar, e se a Colômbia empatar a gente ganha também. Então a gente só perde aqui, nesse handicap, se a Colômbia perder pra seleção do Peru. Fechou? Agora pulando aqui pro 0.0. Pagando 1,19. Isso aqui, galera, o 0.0 é a mesma coisa que o empate anula. Qualquer coisa você pega um caderninho aí e vai anotando, que é bem interessante. Ou você vai ter a tabela também, né? Tem a tabela também que também ajuda para vocês aí ter uma noção. Mas qualquer coisa vai anotando aí para vocês entenderem, né? O 0.0 você coloca aí, é a mesma coisa que o empate anula, ou empate não tem aposta, né? Depende da casa de aposta que você usa aí, que cada uma fala de um jeito, né? Mas o mais certinho aí, né? O mais utilizado é o empate anula, né? Isso aqui significa o quê? Significa que se a Colômbia vencer o jogo com qualquer placar, a gente ganha a aposta, e se a Colômbia empatar, a gente tem o valor apostado devolvido. A aposta é anulada, então a gente tem o nosso valor apostado devolvido, ou seja, você botou R$100 aqui no 0.0 handicap asiático no jogo da Colômbia, se a Colômbia empatar você vai receber os R$100 de volta, sem lucro e sem prejuízo. Então o 0.0 aqui significa empate anula, então a gente ganha a aposta se a Colômbia vencer o jogo, e se ela empatar a gente tem o valor apostado devolvido, e se a Colômbia perder, obviamente a gente perde o valor apostado total. Agora vamos falar aqui do menos 0.5, isso aqui também é muito interessante, eu vou explicar para vocês. O menos 0.5 para a Colômbia está pagando 1,60. Às vezes você vai lá no time lá que, por exemplo, nesse jogo aqui mesmo, você bota o mercado lá de vencer, empate ou outro time, né? O time da casa ou o time fora vencer e o empate. Aquele famoso mercado com as 3 opções. Às vezes você vai ver lá a Colômbia para vencer, tá pagando 1,55, 1,58. E às vezes você vai vir aqui no handicap asiático, nesse menos 0.5, tá pagando 1,60. O que eu quero dizer com isso? Esse menos 0.5 handicap asiático significa a mesma coisa que o time vencer. Então aqui, teoricamente, a Colômbia aqui menos 0.5 significa que a Colômbia tem que vencer o jogo. Se empatar, a gente perde nosso valor apostado. Se perder para o Peru, né? Se a Colômbia perder para o Peru, a gente também perde, obviamente, aí o valor apostado. Então aqui a Colômbia tem que vencer. Então isso aqui é a mesma coisa que vitória do Peru, da Colômbia, né? É a mesma coisa que vitória da Colômbia, esse menos 0.5 aqui, pagando 1,60. Então isso aqui você sempre fica ligado, porque às vezes o handicap asiático paga mais do que o próprio mercado de vitória do time. Então sempre dá uma olhada aqui no handicap asiático, que é interessante isso. Eu particularmente já fiz muito isso, já testei, tem vários jogos que acontece isso, de estar pagando muito mais aqui no menos 0.5 do que vitória do time, o que significa a mesma coisa. Então fechou? O menos 0.5 então handicap asiático significa vitória do time. Então a gente ganha só se o time vencer. Agora a gente vai ter aqui o menos 1.0. Menos 1.0 handicap asiático para a Colômbia, pagando 2,10. Isso aqui significa que a Colômbia tem que vencer a partida por 2 gols de diferença. Por quê? Esse menos 1 aqui, vocês imaginam que esse menos 1 aqui seja gol. Então, teoricamente, aí a Colômbia começa a partida com menos 1 gol. Então, assim, se a gente for botar na prática aí, esse menos 1.0 para a Colômbia significa que Peru começa a partida vencendo por 1-0. Então aqui o que tem que acontecer? A Colômbia tem que vencer com 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, qualquer placar com 2 gols ou mais de diferença. Não precisa ser exatamente 2 gols não, tá? 2 gols ou mais, por exemplo, 2-0, 3-0, 4-0, a gente ganha aqui no menos 1.0 handicap asiático, porque a Colômbia venceu com 2 gols de diferença ou mais. Agora, se acontecer da Colômbia vencer só por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, qualquer placar com 1 gol de diferença só, a aposta dá como anulada, porque teoricamente, se a Colômbia ganhou de 1-0, o jogo ficou empatado em 1-1, né, teoricamente, né, porque a gente botou menos 1 gol aqui para a Colômbia, né, uma desvantagem para a Colômbia, então significa que a Colômbia aí venceu só por 1 gol de diferença, a partida terminou empatada, né, teoricamente dizendo, assim, explicando é mais ou menos isso. Então aqui, menos 1.0, a gente precisa da Colômbia vencer com 2 gols ou mais de vantagem, para a gente ter a aposta dada como resolvida, né, como green, e se a Colômbia vencer só por 1 gol de diferença, dá a aposta anulada. Então isso aqui do handicap asiático é bom por isso. Se a gente botou menos 1 aqui, a Colômbia venceu só por 1-0, 2-1, qualquer placar com 1 gol de diferença, então a gente tem a aposta anulada. Então se a gente apostou R$100 e a Colômbia venceu só por 1 gol de diferença, a gente vai ter o nosso R$100 devolvido sem lucro e sem prejuízo, tá show?
Agora a gente vai pular aqui pro menos 1.5. Menos 1.5 handicap asiático para a Colômbia, pagando 2,75. Isso aqui significa o quê, galera? Isso aqui significa que a Colômbia tem que vencer, querendo ou não, por 2 gols de diferença. Isso aqui é como se fosse menos 1,5 gols de desvantagem para a Colômbia. Então, querendo ou não, é como se fosse o Peru aqui vencendo a partida por 1,5 gols. Não existe isso, né? Mas teoricamente é mais ou menos assim. Então significa que a Colômbia tem que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, a gente perde. Se empatar, a gente perde. E se a Colômbia perder, obviamente a gente perde também. Então, aqui não tem outra alternativa a não ser a Colômbia vencer por 2 gols de diferença ou mais. Então, menos 1.5 significa isso, que a Colômbia tem que vencer com 2 gols ou mais de diferença para dar essa aposta aqui como green, tá show? Agora o menos 2.0, isso aqui significa que a Colômbia começa a partida perdendo de 2-0 para o Peru, teoricamente. Então aqui o que tem que acontecer? A Colômbia teria que vencer a partida por 3 gols de diferença ou mais para dar a aposta como green. Se ela vencer só por 2 gols de diferença, dá a aposta devolvida, dá a aposta anulada. Então, se a gente apostou R$100, a gente vai ter nossos R$100 de volta sem lucro e sem prejuízo. Então, aqui não tem outra alternativa também, a não ser a Colômbia vencer por 3 gols de diferença, para a gente ter a aposta resolvida, ou se a Colômbia vencer só por 2 gols de diferença, a gente tem a aposta anulada. Então deu para entender mais ou menos, né? E agora finalizando aqui o menos 2.5. Menos 2.5. Isso aqui significa que a Colômbia tem que vencer por 3 gols de diferença e fim. Aqui não adianta vencer por 1 gol de diferença, 2 gols de diferença, que vai dar aposta perdida. Então, se a Colômbia aqui, por exemplo, perder, empatar ou vencer a partida por 1 gol de diferença ou 2 gols de diferença, a gente perde. A gente só vence essa aposta aqui se a Colômbia vencer por 3 gols ou mais diferença. Então esse aqui é o menos 2.5, que significa que a Colômbia tem que vencer por 3 gols ou mais diferença. Fechou, galera? Isso aqui são os handicap aqui desfavorável, vamos dizer assim, para as equipes, né? Que é o menos. Então isso aqui a gente está dando vantagem para o adversário. E eu expliquei aqui mais ou menos como funciona. Espero que vocês tenham entendido aí esse handicap aqui desfavorável para a equipe que a gente selecionou, tá? Agora explicando esse 0.0, mais 0.6, isso aqui significa que são 2 apostas numa aposta só. É meio complexo, que nem eu falei para vocês. Mas só tentando explicar mais ou menos aqui para vocês, só uma, para vocês entenderem e para o vídeo também não ficar muito longo. O 0.0 significa empate anula, certo? E o mais 0.5 significa empate ou o time que a gente selecionou, no caso aqui empate ou Colômbia. Então isso aqui significa o quê, galera? Significa que se por acaso a Colômbia empatar, a gente só vai ganhar metade da aposta, porque são 2 apostas aqui, então a gente teria que acertar as duas, vamos dizer assim. Aqui a gente teria que acertar que a Colômbia empatou e aqui a gente teria que acertar que a Colômbia venceu. Então, tipo assim, é um troço que eu particularmente não gosto. Mas, teoricamente, são 2 apostas numa só. Então, se aqui a gente só ganha essa aposta aqui se a Colômbia vencer. Se por acaso a Colômbia empatar nesse 0.0, mais 0.5, se ela empatar, a gente só recebe metade do valor, metade desse retorno total. Então, aqui, teoricamente, se a gente apostasse R$100, a gente ia ter R$16 de lucro, a gente só vai receber o 8, que é metade do lucro. Porque aqui, como eu falei, a gente só vence essa aposta se o time ganhar. Então, tipo assim, eu particularmente não sou muito fã disso aqui, mas estou explicando mais ou menos para vocês e na tabela que eu vou deixar no final do vídeo também explica melhor, tá? Agora vamos aqui pro outro lado, né? Agora vamos falar aqui da seleção do Peru, vamos estar falando do handicap a favor aqui do Peru, né? A gente vai ter o primeiro aqui que é o menos 0.5, que eu já expliquei que é a vitória do time, né? Então, teoricamente aqui o Peru teria que vencer essa partida, né? No menos 0.5. O 0.0 aqui, como eu expliquei também, é um empate anula, então aqui se empatar, o Peru empatar, a gente tem a aposta anulada, e se o Peru vencer, a gente ganha essa odd aqui de 4,50, né? Odd bem alta. E se o Peru perder, por exemplo, a gente perde a aposta. E o mais 0.5 eu também expliquei aqui, né, que é a mesma coisa que a dupla hipótese. Então aqui o Peru pode empatar ou vencer que a gente ganha, se perder a gente perde a aposta. Então aqui é a dupla hipótese, né, que seria a mesma coisa que Peru ou empate, esse mais 0.5. E agora a gente vai subir aqui para dar a explicação aqui dos outros handicap, que são os handicap favorável para a equipe, né. Isso aqui, por exemplo, mais 1.0 handicap asiático para o Peru, significa que o Peru começa a partida com um gol a mais.
Vencendo a partida, teoricamente, por um gol. Então, se o Peru, por exemplo, empatar a partida, dá green. Se o Peru perder a partida por um gol de diferença, dá aposta anulada, porque o Peru, teoricamente, começa a partida vencendo de 1-0 a Colômbia, mais ou menos assim. Então, mais um aqui é mais um gol de vantagem para o Peru. Então, o Peru pode empatar a partida que a gente ganha. Se o Peru vencer, obviamente a gente ganha também. E agora, se o Peru perder por um gol de diferença, dá aposta anulada, né? Da aposta anulada aí a gente recebe o nosso valor investido de volta, sem lucro e sem prejuízo. Esse aqui é o mais 1.0 handicap asiático a favor do Peru. Agora a gente vai ter aqui o mais 1.5 handicap asiático a favor do Peru, né? O mais 1.5 handicap asiático pro Peru, pagando 1,42. Isso aqui significa que a gente ganha se o Peru empatar. E se o Peru perder por um gol de diferença, a gente ganha também, porque teoricamente aqui é como se o Peru estivesse vencendo a partida, que nem eu falei, né, de forma fictícia, é como se o Peru estivesse vencendo a partida por 1,5 gols. Então, se o Peru empatar, a gente ganha, e se o Peru perder por um gol de diferença, a gente ganha também. Porque ficaria, por exemplo, vamos supor que a Colômbia vence por 1-0, ficaria 1,5 gols pro Peru contra um gol da Colômbia. Então a gente ganha por meio gol, né? É meio engraçado, mas é mais ou menos assim que funciona teoricamente. Então aqui a gente ganha com duas chances, né? Duas não, né? Três, né? Que aí tem a vitória do Peru também, que obviamente a gente vai ganhar. Se o Peru vencer, a gente ganha, né? Aqui nesse mais 1.5. Mas agora, se por exemplo o resultado do empate, a gente ganha também. E se o Peru perder por 1-0 para a Colômbia, a gente ganha também, né? 1-0 ou qualquer placar com gol de diferença, né? A gente ganha também. Então isso aqui é o mais 1.5 handicap asiático a favor do Peru. Aí agora a gente vai ter aqui em cima o mais 2.0, pagando 1,17. Isso aqui significa que são 2 gols de vantagem para o Peru. Ou seja, o Peru começa a partida teoricamente ganhando de 2-0. Isso aqui significa então que o Peru pode perder por um gol de diferença que a gente ganha. O Peru pode empatar ou vencer a partida que a gente ganha também. E se o Peru perder por 2 gols de diferença, dá a aposta anulada. Então isso aqui significa que se o Peru, por exemplo, perder para a Colômbia por 2-0, 3-1, qualquer placar assim com 2 gols ou 2 gols de diferença para a Colômbia, dá a aposta anulada. Então a gente recebe nosso investimento de volta sem ganho e sem prejuízo. Então isso aqui é o mais 2.5, que é a mesma coisa aí que 2 gols de vantagem para a seleção do Peru contra a Colômbia. Agora, finalizando aqui, a gente vai ter o mais 2.5 a favor aqui do Peru. Isso aqui significa que a gente ganha se o Peru vencer, obviamente. Se o Peru empatar, a gente ganha também. E se o Peru perder por um gol de diferença, a gente ganha. E se perder por 2 gols de diferença, a gente ganha também, né? Porque aqui, teoricamente, a seleção do Peru está ganhando de 2,5 gols a 0. Então, para a gente perder esse mais 2.5 aqui, a Colômbia teria que vencer por 3 gols de diferença. 3 gols de diferença ou mais. Então aqui a gente tem 4 chances de ganhar, né? A gente ganha com a vitória do Peru, a gente ganha com o empate, a gente ganha se o Peru perder só por um gol de diferença, e a gente ganha também se o Peru vencer só por 2 gols de diferença. Então a gente tem 4 opções aqui para dar green nesse tipo aqui de mercado, né? Esse mais 2.5 handicap a favor do Peru. Enfim, galera, deu pra entender mais ou menos aí, não deu, galera? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode comentar no vídeo também, que eu vou estar tentando ajudar vocês, tá? Mas o handicap, ele funciona dessa maneira, e como eu falei, eu vou estar deixando a tabelazinha aí no final do vídeo, e também vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês estar dando uma olhada aí, e fazer também mais uma leitura aí, pra poder entender melhor, tá? Agora vamos aqui pro handicap asiático do basquete, né? Como eu expliquei pra vocês aí anteriormente como que funciona cada handicap, aqui eu só vou resumir mesmo, né, tá? Porque teoricamente aqui o que eu tinha para explicar já expliquei no jogo do futebol, mas aqui no basquete eu vou só resumir, né? Aqui no basquete você vai procurar aqui o handicap asiático, ou handicap mesmo, né, de pontos alternativos. Aqui a gente vai ter o jogo aqui que eu peguei, o Los Angeles Lakers contra a Philadelphia 76ers. Vamos começar aqui pelo Lakers aqui, vamos começar pelo negativo aqui até o positivo. Aqui menos 5.5 pro Lakers significa que o Lakers tem que vencer com 6 pontos de diferença. O menos 5 aqui pro Lakers significa que o Lakers tem que vencer com 6 pontos de diferença também. Se vencer por 5 pontos de diferença, dá a aposta anulada. O menos 4.5 significa aqui que o Lakers tem que vencer com 5 pontos de diferença ou mais. O menos 4, se ele vencer só por 4 pontos de diferença, dá a aposta anulada. O menos 3.5, aqui o menos 3.5 significa que o Lakers tem que vencer com 4 pontos de vantagem ou mais.
O menos 3.0 significa que o Lakers tem que vencer por 3 pontos ou mais. Se vencer só por 3, dá a aposta anulada. O menos 2.5 significa que o Lakers tem que vencer aqui com 3 pontos, né, de diferença. O menos 2.0 significa que o Lakers tem que vencer por 2 pontos de diferença, no caso 3 pontos de diferença ou mais. Se vencer só por 2 pontos de diferença, dá a aposta anulada. O menos 1.5 significa que tem que vencer por 2 pontos de diferença ou mais. E o menos 1.0 significa que tem que vencer por 2 pontos ou mais. Se vencer só por 1 ponto, dá a aposta anulada. E aqui a gente tem os favoráveis, né, que eu já expliquei aí no vídeo para vocês aí, no caso na explicação anterior do futebol, né, eu expliquei como que funciona mais ou menos. Então isso aqui são pontos de vantagem ou desvantagem, né? Desvantagem é quando tem um menos, né? Aqui na frente, menos 2 significa desvantagem para a equipe e mais significa vantagem para a equipe. Então a gente pegando aqui o jogo aqui agora a parte aqui do Philadelphia, que a gente vai ter mais 5.5, significa aqui que o Philadelphia começa a partida com 5 pontos de diferença, então ele pode perder até por 5 pontos, né? Que no caso é 5.5. Aqui começa com 5.0 de vantagem, mais 5.0 aqui significa que Philadelphia pode perder a partida até por 4 pontos, se perder por 5 dá a aposta anulada, e se perder por 6 pontos ou mais dá a aposta como head. Aí o mais 4.5 no mesmo esquema, né? Significa que o time começa com 4 pontos de vantagem, mais 3.5 significa que o time começa com 3 pontos de vantagem, mais 2.5, 2 pontos de vantagem para o Philadelphia, e mais 1.5 significa 1 ponto de vantagem para o Philadelphia. Então, deu para entender mais ou menos aqui como funciona, né, o mercado de handicap asiático, tá, galera? Tanto de futebol como de basquete. E agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a tabelinha, né, que eu falei para vocês, que é essa tabela aqui, ó. É uma tabela muito interessante, eu peguei isso aqui no Google, achei a melhor, né, com a melhor explicação, né, explicando o handicap asiático, o favorito e o underdog, né, que é o desfavorável, vamos dizer assim, né. Então aqui o favorito aqui, que é o time da casa, a gente vê aqui, ó, o 0, esse aqui é o 0, é a mesma coisa que 0.0, tá, galera? Aqui significa que se o time venceu, dá green, se empatou, dá devolvido, se perdeu, dá red. Aí o menos 0.5, se venceu é green, empatou, perdeu, é red. Então essa tabelinha que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, né, o link dela, né, na descrição do vídeo para vocês poderem analisar melhor. E quem tiver dúvida, galera, assiste o vídeo aí 2, 3 vezes se possível, até entender, vai pausando, vai fazendo anotação no seu caderno aí para você entender. E depois você começa a colocar em prática aí nas casas de aposta aí, né, para você ter a sua prática em jogo, né? Então primeiro você treina, primeiro você estuda e depois você coloca em prática, tá show? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se ficou muito longo, eu peço desculpa, né? Tentei explicar da melhor maneira possível sobre o handicap asiático. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like no vídeo, compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais, em grupo. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen. E o principal, né? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais ou com seus amigos, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que têm dúvidas sobre o handicap asiático, tá show? Então, forte abraço a todos vocês aí. Lembrando que mais tarde tem palpite de futebol. Vou tentar fazer também os de basquete, porque tem poucos jogos de basquete hoje, mas vou estar tentando trazer aí também alguns joguinhos de basquete para vocês nessa noite de quinta-feira. É quinta-feira, né? Deixa eu só conferir aqui. É quinta-feira, tô perdido no tempo. Mas enfim, galera, um forte abraço a todos vocês aí e até a próxima. Valeu, valeu, fui!